Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo O bem? nome completo da senhora qual que é? Eliciane Aparecida Rosa do Nascimento. Tá, Eliciane, Cleito Lima Rosa, Jean Monteiro da Luz e também Daiane da Silva Rosa. A senhora conhece? Sabe quem são? Sim, Tá, tem parentesco com eles? sim. Qual que é o parentesco? O Cleiton é meu primo, o Gia também e a Daiane é minha tia. Sua tia? Uhum. Tá ótimo. A senhora será vista como testemunha e por isso presta o compromisso legal de dizer a verdade, tá certo? Sim. Sob pena de responder por um crime de falso testemunho. Uhum. Algum problema para a senhora prestar depoimento na presença deles? Não. Tá, então quem conversa com a senhora a partir de agora são os advogados aqui que representam o Cleiton, o Jean e a Daiane. E quero crer que iniciamos pelo Dr. Diógenes, é isso, doutor? Ou tanto faz? A princípio foi requerido pela... É que o Ministério Público desistiu da testemunha. Desistiu? Isso. Então, pode ser. Senhora Eliciane, bom dia. Bom dia. A senhora foi arrolada como testemunha do Ministério Público, né? E essa defesa requereu, né, também o seu depoimento por questões que ligam a senhora e a senhora Daiana nesse processo, né? Eu pergunto, segundo o processo, existia ali uma suposta rixa entre a senhora e a senhora Daiana, né? As investigações do processo, né, trouxeram esse levantamento, que existia uma rixa entre Eliciane e entre Daiana. Isso é verdade? Sim. A senhora pode nos esclarecer o porquê ou o que era essa rixa, essa briga? Eu tinha brigado com meus primos, com o Cleiton, os irmãos dele. E ela ficou do lado deles, acabou não dando muita atenção pra mim. Meio que fiquei sozinha nessa briga contra eles. E ela acabou ficando do lado deles. E aí a gente brigou por causa disso. A senhora diz que ela ficou do lado deles. Pode nos dar detalhes? A gente brigava muito com as mulheres deles, né? Aí um dia eu briguei com a mulher do meu outro primo, do irmão Nome do Cleiton, dela? a Heloíse. E o marido dela ficou bravo comigo. Eles, sendo irmão, acabaram comprando as dores do irmão dele, né? Do irmão deles. E a gente começou a entrar em briga por causa disso. Aí ela não quis saber muito meu lado, assim, preferiu ficar do lado deles. Aí a gente começou a brigar. Alguma dessas discussões, alguma dessas brigas, tudo que eu pergunto para a senhora é segundo o processo, é o que tem no processo. É relacionado com tráfico? Não. Ou com droga? Não, Por que estão falando isso de vocês? não sei. A senhora não gostava de Daiane por questões desses problemas. Isso é fato. A senhora Sim, admite aqui hoje. Coisa antiga já, por coisa antiga, eu e a Daiane, a gente nunca se deu muito bem por criação mesmo. Ela me criou, então eu não concordava muito com o jeito que ela me criava. Tá certo que era para me educar, só que na época eu não concordava muito. E aí eu fui criando um rancor dela, digamos assim. Da Daiane. Isso. Certo. Algumas mensagens que tem nos processos diz que falam que supostamente Daiana falava da senhora, que a senhora era perigosa, que a senhora era isso, era aquilo, que a senhora ia caguetar, né, referente ao homicídio acontecido. A senhora tem ciência do homicídio que Sim. Nádia sofreu, Sim. correto? A senhora tem algo que até hoje nos depoimentos que eu vi que a senhora prestou, a senhora não trouxe detalhes. Se a senhora sabe, a senhora não trouxe detalhes. Hoje, respeitosamente, eu te pergunto, a senhora tem alguma coisa que não falou ainda, que a senhora saiba sobre esse homicídio, em relação a Nádia, em relação às supostas mensagens de Daiane? Porque saiu do celular de Daiane, mas não está comprovado que foi de Daiane. Isso é muito importante esclarecer aqui hoje. A senhora tem alguma coisa que possa nos contribuir com isso? Sim. Eu, por ter muita raiva da Daiane, quando aconteceu o homicídio da Nádia, eu vi uma oportunidade de ferrar ela. Aí a Karina era muito minha amiga, né? E a Karina era muito influenciável.
Eu chamei a Karina e falei pra ela, sem nem saber de nada. Eu vi uma oportunidade de ferrar a Daiane e falei pra Karina depor contra ela, acusando ela. Porque eu não poderia fazer isso, né? Então eu usei a Karina pra ir lá e prejudicar ela, que era o que eu mais queria no momento, né? Eu tinha muita raiva, muito rancor, era o que eu mais queria no momento, prejudicar ela. E acabei chamando a Karina e falando pra Karina depor contra a Daiane, acusando ela sobre o fato. Daiana hoje é acusada de ser mandante desse crime, tá? A senhora acredita que ela seja mandante? Não. Como eu falei, nós brigava muito. O Cleiton era namorado da Nádia, né? Eu era amiga da Nádia e da Karina. O Cleiton era namorado da Nádia. Aí a Nádia não gostava muito, sempre fez as coisas pelas costas do Cleiton e tal. E esse namorado que ela arrumou... Nome dele? O Lucas. Lucas. Uhum. Ela arrumou traindo o Cleiton. Aí meus primos, obviamente, tomaram as dores dele. Como já fizeram da outra vez, né? Tomaram as dores do meu outro primo, ficaram bravos comigo. Tomaram as dores do Cleiton. Isso. Uhum. Ok. O Cleiton nunca... Ele sempre foi mais reservado na dele, assim. Nunca foi de caçar briga, só que os irmãos dele são mais esquentados. E aí começou a briga com a Nádia. Xingavam a Nádia, quando a Nádia passava na rua e tal, por ela ter traído o Cleiton, biscate e tal. E um dia o namorado da Nádia estava dormindo lá na casa dela e ele deixou o carro estacionado lá na frente. O Lucas? O Lucas, Ele deixou o carro estacionado lá na frente. No outro dia, a Nádia, eles acordaram e o carro estava todo riscado, inteirinho. Todo riscado. Eu tenho até foto desse dia, do carro. Inclusive aparece a Nádia na foto, que eu tirei para mandar pro meu tio, porque ela achava que eram meus primos que estavam fazendo isso, que tinham riscado o carro do Lucas, de raiva dela ter traído o Cleiton com ele. Aí tirei a foto para mandar pro meu tio, tudo. E daí ficou por isso. Aí passou uns dias, a Nádia foi atrás de uns caras, segundo o meu irmão me contou. Eu tinha contato com ele dentro da cadeia. Qual o seu irmão? O João Marcos. A Nádia, eu acabei não mandando as fotos pro meu tio, porque eu não tinha contato com ele. E a Nádia foi atrás de uns caras lá no Boqueirão, para dar uma lição nos meus primos, os irmãos do Cleiton, que tinham arriscado o carro. Aí ela sabia que o Cleiton não estava envolvido, mas ela sabia que eram os irmãos do Cleiton. E ela foi atrás desses caras, só que esses caras eram amigos do meu irmão. Os caras conheciam meu irmão e ela queria que eles dessem uma lição nos meus primos, né? E os caras conheciam meu irmão, eram amigos dele. Aí falaram, não, mas pra gente dar uma lição neles, a gente precisa do aval do João Marcos, porque o João Marcos, que é parente deles, é nosso amigo. João Marcos, seu irmão? Meu irmão. Pra gente fazer alguma coisa pra eles, a gente precisa do aval do João Marcos. E eles chegaram no meu irmão. Aí meu irmão... Lá na cadeia? Na cadeia. Era muito fácil chegar no meu irmão, porque ele usava celular lá dentro, sabe? Então ele tinha Facebook, qualquer pessoa que quisesse chegar até ele chegava facilmente. Ele tinha Facebook? Sim, tinha WhatsApp? Tinha também? WhatsApp, uhum. Aí eles chegaram no meu irmão para não fazer nada para os meus primos, para depois, né, não acontecer alguma coisa com eles. Aí meu irmão, defensor da família, né, como sempre,
por mais que a gente estivesse ali brigando, meu irmão sempre defendia a família dele, assim, ele nunca quis que nada acontecesse com ninguém de ruim. Aí eles falaram que a Nádia estava atrás deles para dar uma lição nos meus primos. Nos dois primos? Nos irmãos do Cleito. Aí meu irmão falou antes que ela ache outra pessoa. Agora foi meus amigos, eles me comunicaram, mas ela pode ir atrás de outras pessoas. Eram amigos dela. Esses também. Amigos que a senhora fala são o pessoal que a Nádia foi atrás do Isso, Boqueirão. lá no Boqueirão, era Ele amigos chega dela. antes de fazer alguma coisa, eles foram atrás do seu irmão. Isso, porque eles eram amigos do meu irmão. Eles não sabiam de quem que a Nádia estava falando. Quando ela falou dos meus primos, aí eles viram que era parente do meu irmão. Eles falaram, não vou fazer nada com eles, né? Sem antes falar com o João Marcos, que era amigo deles. E eles foram falar com o meu irmão daí. Foi quando o meu irmão soube que a Nádia queria mandar matar meus primos. Daí ele fez o que ele achou que tinha que fazer. De lá da cadeia? De lá da cadeia. Perfeito. A senhora tem mais alguma coisa que a senhora... Isso a senhora não falou nos seus depoimentos. Eu olhei os dois depoimentos da senhora, a senhora não relatou isso. Não relatei. Por que a senhora está falando isso hoje? Meu irmão, ele gostava muito da tia Daia, sabe? E ele falou pra mim que ele ia falar que foi ele que fez, que ia falar a verdade, né? Se ela fosse presa de novo, porque a tia Daia tava... Antes do meu irmão morrer, ela tinha acabado de ser liberada da cadeia. Daí meu irmão falou pra mim, ele me contou. Quando ele me contou, já tinha passado todas as audiências que eu tinha ido. Eu tinha ciência do que eu fiz, do que eu tinha falado pra Karina, pra ela fazer. Mas eu não tinha ciência, eu tinha ciência do que eu fiz, mas eu não tinha ciência do que meu irmão tinha feito, porque ele não tinha ainda me falado. A senhora já tinha prestado depoimento? Eu já tinha ido na delegacia, já tinha ido eu já tinha feito um vídeo chamada na audiência que teve. Sim. Não, perfeito. Eu estou satisfeito, Excelência. Sem mais perguntas. Pelos demais, alguma pergunta? Sim, Excelência. Eliciane, bom dia. Bom dia. Eliciane. Bom dia, meu nome é Weasley, sou defensor público. Quero te fazer algumas perguntas. A senhora tem quantos anos? 23. 23. Na época da morte da Nádia, 21 anos. Isso? Quem que é o museu? Eu queria saber o nome do museu. É meu tio. Qual é o nome dele? Claudemir. Ademir? Claudemir. Quem é o Macarrão? O Macarrão é um conhecido. O nome dele? Não vou saber o nome dele. Não vai saber o nome dele. Seria Cláudio José do Nascimento? Acho que sim. Ele é conhecido da senhora? Sim. A senhora tem um vínculo com ele? Não. Não tem, mas conversa. Ele é falecido já. Sim, mas tá, ele é falecido. Mas vamos lembrar lá de antes de janeiro de 2021. A senhora trocava mensagens, conversava com o Macarrão? Sim, quando ele saiu da cadeia, sim. Quando saiu da cadeia, sim. O Macarrão, ele era faccionado? Eu não sei, não tenho conhecimento. Ele mantinha vínculos com o PCC ou com o Comando Vermelho? Não tenho conhecimento. Não tem conhecimento. O Macarrão foi morar no Rio de Janeiro? Não tenho conhecimento também. Não tem conhecimento. Não. Por um acaso a senhora, ali por dezembro, junto com a Verônica, Eliciane, Nádia, Lucas, foram pro Rio de Janeiro? Sim. Foram. O Lucas disse que o Pateta tava junto. Quem é o Pateta? Vocês foram em 6 no carro. Pateta, não
não vou saber te explicar quem é o Pateta. Entendi. É um- Lá no Rio vocês foram onde? Na Rocinha. Na Rocinha. Os parentes do Rio na Rocinha eram da senhora ou da Nádia? Não tinha parentesco. Não tinha parentesco. Não. E a senhora pode me dizer o que foram fazer lá? Fomos passear. Fomos Passear. conhecer o Rio de Janeiro. E ficaram na Rocinha. Ficaram quantos dias lá? Ficamos em torno de 20 dias. 20 dias. A senhora tem relação com o tráfico de drogas? Não, A senhora tem ascendência ali na rua, na traficância? não, A senhora já traficou? não, A senhora foi no Rio buscar drogas? não. Não foi. Tanto que quando a gente voltou, a PRF parou nosso carro. A segunda revirou- vez. Revirou de ponta cabeça. não Isso, achou a nada. segunda vez o Lucas disse Não, a isso. primeira vez. A É porque o primeira Lucas vez, voltou porque e a só senhora fui- ficou, né? Porque eu só fui uma vez pro Rio de Janeiro. É, a senhora ficou, depois o Lucas foi buscar. Certo. A senhora veio hoje prestar depoimento pra tentar desviar o foco da questão da traficância dessa morte? Não, porque aqui eu acho que não tem nada a ver com tráfico. Não tem nada a né? ver. Eu vim Nádia depois era sua sobre amiga. A morte da Nádia. Nádia era sua amiga. Sim. Nádia era irmã da Karina. Sim, A senhora era próxima à Karina. sim. Por um acaso, a Karina estava sendo perseguida por alguém? Não, Não? não. Eu não tenho mais perguntas. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhora Luciana. Boa tarde. Bom dia, na verdade, né? Eu tô falando boa tarde, Bom que a gente sempre dia. faz audiência à tarde, mas é bom dia. Dona Luciane, a senhora falou a respeito do João Marcos aqui, né? Qual que é a relação do João Marcos com o Cleiton? Ah, eles são primos, né? São como primos, eu sou são prima. primos. Nessa versão que a senhora apresentou agora aqui, o Cleiton teve alguma participação? Não, inclusive o João Marcos, quando me contou, me pedia para não falar pro Cleiton não saber, porque como o Cleiton estava pagando por isso, ele podia contar que foi o João Marcos que contar o que realmente tinha acontecido. Entendi. Então, em momento algum, o João Marcos deu alguma ordem pro Cleiton para que ele ajudasse o Jean a fazer qualquer coisa. Ao contrário, o Cleiton não podia saber. O que ele pediu para mim é que não era pro Cleiton saber. Não era para saber. Então tá bom, muito obrigado. Nada. Sem mais. Sem mais. Ministério Público. Tem. Bom dia. Bom dia. A senhora tem apelido? Sim, Qual é o seu apelido? Lala. Como? Lala. E Barbie do tráfico, quem é? Não sei. Não sabe? Não. Olha só. A senhora sabe quem matou a Nádia? Não sei. Não sabe? Não. Quem foi o executor? Quem foi o atirador? Não sei. Não sabe. Sabe quem mandou, mas não sabe quem matou. Porque Olha só. que... João Marcos está morto, pelo que eu entendi. Sim. Ah, certo. Então depois que ele morreu que apareceu essa sua história. Não. Antes dele morrer. A senhora tem alguma ligação com o tráfico? Não. Movimento 25.14 também. Bom dia, não tinha visto. Se puder colocar, esclarecer esse áudio, por exemplo, só para a senhora entender quem fala nesse áudio, por favor. Em que contexto? Um áudio, por favor. Ô tia, ó, o John acabou de roubar todas as drogas do Daniel ali da esquina, tia. Eu vi, eu tava aqui fora, eu vi o John pegando os negócios do Daniel, tia. O Daniel deixou lá na esquina hoje, ele acabou de colocar um monte de droga lá, e o John foi lá agora há pouco, e roubou tudo, tia. Ó, você dá um jeito, tia, fala de se espiar, fala pro John devolver a droga do Daniel, tia, que foi um monte de droga. Depois a gente fica louca aí, daí eles ficam falando que a gente que é louca, a gente fica caçando. Eu vi, tia, com meus próprios olhos, ele pegando o negócio do Daniel. Quando ele me viu aqui no meu portão olhando, ele se assustou e disfarçou lá nos lixos. Eu vi, tia, fala pra se espiar. Pro John devolver a droga do Daniel, tia, senão eles vão ver. Quem fala nessa mensagem? Não sei. Não é a senhora? Não. Tem certeza? Uhum. Quem é Daniel? Não sei. Quem é John? Não sei. Só para contextualizar, essa mensagem foi encontrada no celular do Cleiton, uma mensagem que teria sido mandada pela senhora. Eu não conversava com o Cleiton. Ah, é? Tá certo. Outra coisa, a senhora se lembra de ter tirado fotos lá no Rio de Janeiro? Sim. Movimento 548.3, por gentileza, nós temos duas fotos. Gostaria que a senhora esclarecesse aos senhores jurados, às senhoras juradas,
quem aparece nessas fotos e em que contexto elas foram tiradas. Sempre no principal 250, né, 62, 548.3, por gentileza. Acho que está lá para baixo, por favor. Página. Aqui, deixa eu ver se tem a página. Página 11, por favor. Lá embaixo. Está no pé da página. Essa foto, quem aparece nessa foto? Eu, a Karina e um amigo que a gente... Um rapaz amigo? que a gente conheceu lá. Lá onde? Lá no Rio de Janeiro. Esse rapaz está portando o que ali? Um fuzil. Fuzil. Por que a senhora tirou essa foto? Porque... Fiquei impressionada. Quis tirar a foto. Quis tirar a foto. Certo. A senhora soube de algum boato envolvendo Cláudio Marcelo e a sua tia Daiane? Eu que falei isso. Oi? Foi eu que inventei essa história, né? Sim, foi eu que falei pra Karina ir falar essa história. Que história? Do Cláudio Marcelo com a minha tia. Qual era a história? Que eles tinham um relacionamento. O seu tio, o outro, Cláudio Marcelo, tinha ciúme do sobrinho? Não. Não? Não. Sabe se eles chegaram a morar junto? Daiane, Cláudio Marcelo e... Morar junto, não sei. Não? Não sei se moraram junto. Foi a senhora que inventou essa história? Sim. A senhora conhece o pai, Carlos Marcelo, o senhor João Aparecido da Silva? Conheço. Esse é o pai do Carlos Marcelo? Isso, do Cláudio Marcelo. Como? Do Cláudio Marcelo. Do Cláudio Marcelo, perdão. Falei, cara, Cláudio Marcelo. Outra coisa, a senhora tomou conhecimento de mensagens da sua tia Dai, né? Daia? Daiane, tia Daiane. Mas qual é o apelido dela? Tia Daia. Tia Daia, porque ela falou que não tem apelido. A senhora está falando que ela tem. Tia Não, Daia. é que a gente chama ela, tia Daia, Daia, porque ela é minha tia. A senhora e eu chamo tomou ela conhecimento de mensagens dela confessando ter mandado matar Nádia? Não. A senhora forjou essas mensagens? A senhora tinha acesso ao celular da senhora Daiane? Eu quero saber, a senhora não está compromissada porque a senhora é parente. Eu pergunto, a senhora alguma vez teve acesso ao celular da senhora Daiane? Eu sempre tive acesso ao celular dela. E aí a senhora fez o quê? Não eu exatamente. Que escrevi as mensagens, mas a Karina. Certo. Então a senhora veio aqui defender, ela arrumou mais um advogado. Eu agradeço, doutor Tiago, devolvo a palavra. Pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Tá. Eliciane, né? Eliciane, ao todo, né, envolvendo a família Rosa, o Rosa do Nascimento, há quantas pessoas que já foram investigadas, acusadas, condenadas ou enfim presas por conta de homicídios? Homicídios diversos, né? Não só o que está tratando aqui hoje. Não sei dizer. Tá. Mas a senhora tem conhecimento que esse não é o único, né? Sim. Tá. A senhora já foi vítima de homicídio, tentativa de homicídio? Não. Tá, mas a senhora tem conhecimento que há um inquérito policial apurando uma tentativa de homicídio contra a senhora? Sim. Que teria sido praticado, pelo menos está em investigação, também famílias que compõem ali a família, enfim, Rosa do Nascimento. Ou que tem ligação de alguma forma com essa família. Sim. Tem conhecimento, né? Tem. Eu faço essas perguntas para a senhora
esse fato que a senhora enfim, tem essa investigação em que a senhora teria sido vítima de tentativa de homicídio, há pouco tempo se realizou aqui um outro julgamento em que foram juntados vídeos da senhora. Que vídeos que eram esses? Deu desmentindo, né? Desmentindo. Né? Contando uma outra história que havia sido contada num outro episódio que não tem a ver com esse, né? Não está em julgamento, já foi julgado, mas é só esse ponto, né? A senhora juntou vídeos que a senhora fez pelo celular ou por outro meio, né? Desmentindo o que tinha acontecido numa outra situação. Sim. Tá, perfeito. Isso aconteceu. Tem esses vídeos. A senhora gravou. Sim. Ok. Agora voltando aqui para esse processo, eu não sei se eu entendi, daí a razão pela qual talvez eu tenha que repetir a pergunta. A senhora foi ouvida aqui nesse processo, considerando o inquérito policial e depois uma audiência agora, essa é a terceira vez, é isso? Acho que sim. Para falar sobre esse isso, assunto. Perfeito, terceira vez. A primeira e a segunda vez a senhora contou a mesma história que a senhora conta aqui hoje? Não. Não, foi substancialmente diferente. Tá, o que se alterou de lá pra cá? Que lá eu negava que eu não tinha falado nada pra Karina. Tá, tudo bem, mas na verdade não em relação à história, a gente já compreendeu que não é a mesma, né? Sim. A senhora reconhece isso. Perfeito. O que se alterou de lá pra cá para que a senhora viesse aqui hoje e contasse então a verdade, como a senhora diz? Qual que é o motivo? Porque antes a senhora, pelo que foi relatado aqui, quando o advogado perguntou, a senhora disse que não gostava dela e por essa razão então quis, enfim, forjar alguma coisa. E agora? A senhora não gosta mais dela? Gosta? Não gosta? Na verdade, eu tirei aquele rancor, aquela mágoa que eu tinha dela, eu tirei de mim. E que rancor que é esse? Que era esse, né? Que vinha de infância. Tá, mas a senhora pode explicar esse motivo? O que é? Ela me criou, né? Depois que a minha avó morreu. Isso foi em que ano? Acho que depois de 2007, eu acho. Tá. Você tem quantos anos hoje? Eu tenho 23. Então ela te criou desde... 2007. 2007, aí tem 20 anos, não? Aí tem 16 anos, é isso? 2007, 2017, 2000, né? Mais ou menos isso, né? Então, os seus últimos 16 anos a senhora conviveu com ela, é isso? Foi criada por ela? Os últimos 15, 14 anos. Tá, tudo bem. E o que aconteceu nesse meio tempo para a senhora ter rancor dela e querer prejudicá-la? Igual eu falei, eu não concordava com a forma que ela me criava, sabe? Eu sempre achei que ela me tratava diferente porque morava mais gente com nós, mas todos os meus primos que moravam com a minha avó, quando minha avó veio a falecer, a gente foi morar com ela. Então, eu sempre achei que ela me tratava de forma diferente de todos, sabe? Eu sempre sentia que ela não gostava de mim. Que a senhora era rejeitada, é isso? Isso. Excluída, vamos dizer assim? Tá. E o que aconteceu para esse sentimento passar? Depois de eu sofrer muito com isso, né, também. Tá, e quando que isso aconteceu? Faz tempo. Tá, mas tempo quando? Em que ano, em que mês, mais ou menos? Depois que ela foi presa, que eu achei que eu tinha feito já o que eu tinha que fazer, né, para alimentar aquele ódio que eu tinha dela. Depois que ela foi presa, eu comecei a sofrer muito com a prisão dela, sabe? Mas quando que foi isso? Ela foi presa quando? Eu não tenho ideia de tempo, assim, mas foi logo depois que a Nádia morreu, depois que... Tá, e a Nádia morreu quando? Acho que começo de 2022, não tenho muita ideia de tempo. Tá, mas isso é importante, né? A gente precisa saber quando é que mudou tudo isso, né? Eu acho que ela morreu começo de 2022, se eu não me engano. Tá, e ela foi presa quanto tempo depois, mais ou menos? Acho que... Não sei se foi 2 meses, 3 meses depois. Tá, entre 2 e 3 meses. Vamos considerar 2 ou 3 meses, né? Eu acho que foi isso. Ok, e aí a partir disso a senhora ficou daí com remorso, vamos dizer assim, porque ela ficou presa, começou a sofrer e achou então que não valia mais a pena o que a senhora fez, é isso? Eu
passei a ver que, na verdade, tipo, eu não tinha ódio dela, assim. Eu queria que ela me enxergasse como filha. Que ela queria sentir que eu tinha alguma importância para ela, já que ela era a minha única figura de mãe que eu tinha. Tá certo, mas aí, veja, essa prisão que você fala, Liciane, é justamente por conta desse fato, ou não? Por conta de eu ter falado. Sim, por conta desse processo, desse fato. Isso. Dessa morte aqui, certo? Beleza. Aí, veja, o que consta aqui é que esse fato aconteceu dia 30 de janeiro de 2021. Né? Então tem 2 anos e alguma coisa, 2 anos e 2 meses. Né? Quase que exatamente 2 anos e 2 meses. A senhora disse que ela foi presa 2, 3 meses depois. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi. Tá, e ela foi presa depois que a senhora foi na delegacia? Sim. Tá, quanto tempo depois que a senhora foi na delegacia? Acho que 1 mês depois. 1 mês depois da morte? Não tenho certeza, não lembro muito de tempo. Mas de qualquer assim. maneira ela foi presa depois que a senhora foi na delegacia? Depois que eu fui na delegacia. Na delegacia a senhora contou o que pro delegado? Nada. Nada, não falou nada a respeito disso, porque não sabia? Não. Tá, daí ela foi presa, ok. Porque Ela tá presa agora? tá presa. Por conta desse fato? Por conta desse fato. Tá, tudo bem. Teve uma audiência depois. Teve. Quando é que foi essa audiência? Não lembro. Tá. O que eu quero saber da senhora é o seguinte, que não posso contextualizar, né? A senhora foi na delegacia cerca de 1 mês depois da morte, né? Falou que não sabia de nada e ela foi presa. E aí a senhora disse que ficou se sentindo mal. Mas ela foi presa. Mas eu sabia que ela estava sendo presa pelo fato de eu ter falado pra Karina ir na delegacia. Você pode chamar a Karina aqui e perguntar pra ela. Não tem problema, né? Na verdade, o que eu vou perguntar não tem a ver com isso. O que eu quero entender, na verdade, não tem a ver com isso. A senhora foi na delegacia e, pelo que a senhora está dizendo, não disse nada. Né? Nada que fosse relevante aqui. Mas ela foi presa por obra da senhora, vamos dizer assim, por ter mentido, por ter inventado uma história que não correspondia à verdade. Ok. E a senhora passou a sentir mal com a prisão dela. Quanto tempo depois que a senhora passou a se sentir mal que a senhora foi intimada para vir numa audiência e ser ouvida novamente? Eu fui... Não lembro quanto tempo. Só que eu ainda estava muito magoada ainda. Nessa audiência eu ainda estava muito magoada. Ah, entendi. Ainda Na verdade, ela. depois da audiência não tinha passado o rancor ainda. Não, porque... todo mundo ficou bravo comigo e tal, então eu fui embora dali para ficar de boa e eu continuei com aquilo ainda. Continuei com aquele sentimento ainda dentro de mim. Entendi. Então, foi na delegacia, não falou nada, ela foi presa, a senhora passou a se sentir mal. Aí, tempos depois, quando houve uma audiência, a senhora, mesmo se sentindo mal, ainda tinha o rancor e resolveu não contar a verdade. E agora, só passado todo esse tempo aqui, depois, 2 anos e 2 meses depois, a senhora entendeu então que o rancor passou e por essa razão agora conta a verdade? Sim. Tá ótimo. Liciane, para finalizar aqui de minha parte, é o seguinte, eu preciso esclarecer para a senhora. No início da nossa conversa aqui, eu tomei o compromisso da senhora de dizer a verdade, porque a senhora que é testemunha não pode mentir. Né? E pelo que a senhora está me dizendo, em algum momento a senhora mentiu, ou na delegacia, ou em audiência, ou agora. Né? Isso precisa ser apurado, para que a senhora tenha que responder por isso, porque é crime, se o caso for. Né? E quem decide se a senhora mentiu ou não, pelo menos no dia de hoje, não sou eu. Então, por essa razão, eu dou mais uma oportunidade para a senhora, se quiser falar alguma coisa, esclarecer, não tem problema. Do contrário, a senhora vai ficar aqui aguardando e no final eu vou questionar o conselho de sentença se a senhora está mentindo ou não. Se a senhora estiver mentindo e assim for reconhecida, a senhora sai presa em flagrante por um crime de falso testemunho, tá bom? Se a senhora quiser falar mais alguma coisa a respeito desse fato, a senhora pode. Do contrário, a gente encerra por aqui. Tá certo? Tá certo. Tiago, eu não gostaria de dispensá-la, gostaria que ela ficasse à disposição Sim. do juiz. Eu agradeço. Tá Excelência, tem uma questão de ordem. Pois não, doutor. Eu gostaria que o senhor esclarecesse, eu mesmo esclareço, que a testemunha ela pode se retratar até antes do julgamento.
Então, ela fica esclarecida. Caso a senhora queira se retratar, a senhora pode até antes de iniciar a votação. Perfeito, é isso, de acordo, Luiz. Né, por isso que eu disse, na verdade, talvez eu não tenha sido... Da minha parte. Talvez eu não tenha sido claro, né? Por isso que eu disse, se a senhora quiser esclarecer alguma coisa a respeito disso, fique à vontade. Né? Em verdade, doutor Luiz, eu não disse que ela podia se retratar no sentido de contar a verdade, porque não me cabe aqui dizer se é verdade ou mentira. É só esse o cuidado que eu tomei, na verdade, mas eu vou, na verdade, utilizar as palavras que o senhor utilizou. Se a senhora quiser se retratar, se entender que isso é mentira ou não, mas aí, enfim, eu não faço juízo de valor se é certo ou errado, se é mentira ou não, porque não me cabe isso. É só por essa razão que eu não falei. Pela ordem. Também uma questão a levantar. Nas perguntas que essa defesa fez, tá? Num momento ela disse que ela tomou ciência depois que o irmão dela falou algo para ela. Não, só para constar. É que tu também, Jorge, na verdade o depoimento é dela. Quem trouxe os fatos foi a testemunha, né? Não fui eu, promotor de justiça, tampouco o senhor, né? Mas ok, não tem problema, sim. Foi feito esclarecimento. Só para a questão do entendimento, depois quando o conselho de sentença, né, for avaliar. Isso eu tinha falado, que na audiência eu ainda não sabia sobre nada. Meu irmão não tinha falado nada para mim. Isso eu já tinha falado. Não há problema. Na verdade, o que vai ser discutido é o que a senhora narrou aqui hoje. Se corresponde ou não à verdade, e aí, como eu disse, não sou eu que decido. A gente encerra por aqui, daí eu agradeço. E aí, Liciane, a senhora aguarda até o final do julgamento. Tá bom. Bem, jurados, retoma a questão de julgamento, agora pela última vez. Eu convido todos para que fiquem em pé, para que se faça aqui a leitura da sentença. Senhora Daiane da Silva Rosa, senhor Cleiton Lima Rosa e também Jean Monteiro da Luz. Realizamos aqui o julgamento dos senhores, ouvimos duas testemunhas, os senhores foram interrogados, deram a versão a respeito do que aconteceu quanto a essas imputações. Em sequência, o Ministério Público fez a exposição do que entendeu devido aos jurados e da mesma maneira fizeram os defensores de cada qual, né? Em sequência, o Conselho de Sentença chegou a uma conclusão, e essa conclusão está presente na sentença que agora faço leitura. Leitura essa maneira resumida, um pouco extensa, mas depois os senhores Cleiton, Jean e também a senhora Daiane terão acesso na íntegra. Dessa forma, então, passo direto ao item 2, fundamentação. Ao responder a série de quesitos, os jurados chegaram à seguinte conclusão em relação à acusada Daiane da Silva Rosa. Primeira série, vítima Nádia Cristina Rodrigues da Silva. Reconhecer a existência do fato, atribuir a autoria à ré, não absolveram o acusado e, por fim, reconhecer a qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Segunda série, vítima Israel Rodrigues da Silva. Não reconhecer a existência do fato, tornando então prejudicados os demais quesitos, na forma do artigo 490, parágrafo único do Código de Processo Penal. Terceira série, vítima Israelen Cristina Minair Rodrigues da Silva. Não reconheceram também a existência do fato, tornando prejudicados os demais quesitos, com base no mesmo dispositivo do Código de Processo Penal. Em relação ao acusado Cleiton Lima Rosa, primeira série, vítima Nádia Cristina Rodrigues da Silva, reconheceram a existência do fato e não atribuíram participação ao réu, tornando prejudicado assim os demais quesitos, conforme também o artigo 490, parágrafo único do Código de Processo Penal. No que se refere à segunda e terceira séries, ou seja, vítima Israel Rodrigues da Silva e vítima Israelen Cristina Minair Rodrigues da Silva, os jurados não reconheceram a existência do fato em relação às duas vítimas, razão pela qual os demais quesitos também ficaram prejudicados. Por fim, em relação ao acusado Jean Monteiro da Luz, primeira série, vítima Nádia Cristina Rodrigues da Silva, reconheceram a essência do fato, atribuíram a autoria ao réu, não absolveram o acusado e, por fim, reconheceram a qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Já quanto a segunda e terceira séries, ou seja, vítimas Israel Rodrigues da Silva e Israelen Cristina Minair Rodrigues da Silva, os jurados não reconheceram a existência do fato, que tornou prejudicado então aqui os demais quesitos. Item 3, positivo. Diante do disposto, em atenção do Conselho de Sentença, julga-se parcialmente procedente a acusação, a efeito de, a linha A, condenar a acusada Daiane da Silva Rosa pela prática quanto previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal, ou em outras palavras, uma condenação por homicídio qualificado consumado. E de outro lado, absolvê-la das demais imputações. A linha B, absolver o acusado Cleiton Lima Rosa de todas as imputações pelas quais foi pronunciado. E por fim, a linha C, condenar o acusado Jean Monteiro da Luz pela prática quanto previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal. Em outras palavras, uma condenação então por homicídio qualificado consumado. E de outro lado, absolvê-lo das demais imputações. No que se refere à dosimetria da pena, eu também dispenso aqui a leitura integral de seus fundamentos.
passando direto à pena definitiva, inicialmente quanto à acusada Daiane da Silva Rosa, pena definitiva de 18 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Já no que se refere ao acusado Jean Monteiro da Luz, pena definitiva de 21 anos de reclusão em regime também inicialmente fechado. Fica mantida aqui a prisão preventiva, antes já vigente, bem como também se decreta aqui o início imediato do cumprimento da pena, em razão da soberania que se revestem as decisões do Tribunal do Júri. Faço aqui uma ressalva: os jurados também responderam a série de quesitos em relação à possível afirmação falsa que teria sido feita aqui pela testemunha Eliciane Aparecida Rosa do Nascimento. E também os jurados responderam que a afirmação falsa aconteceu, atribuindo em sequência a autoria a ela. Razão pela qual, então, conforme dispõe o Código de Processo Penal, resta encaminhar a agora flagranteada Eliciane Aparecida Rosa do Nascimento para que seja presa em flagrante perante a autoridade policial por conta de um crime de falso testemunho. Eu dispenso a leitura dos demais itens. Curitiba, plenário tribunal do júri, dia 30 de março de 2023. Doutor Casagrande, pelo Ministério Público. Doutores pela defesa. Ok, então, na ausência aqui de outras considerações, agradecendo ao Ministério Público, a defesa, servidores, escolta policial, o serviço terceirizado, o público nos acompanha, em especial os jurados e aos próprios acusados aqui, na ausência das considerações, dou por encerrada a presente sessão. Eu agradeço, obrigado.